Aleluia, perca a força agora. O Senhor te repreenda nessa noite. Está usando essa evangélica, esse evangélico. Satanás, o Senhor te repreenda nessa noite. Sai agora, espírito enganador. Sai agora, em nome de Jesus agora. Deus manda uma unção de discernimento nessa noite. Jesus na sua igreja. Bendito seja para todos sempre. E todos que creem, diga glória a Deus, aleluia. E diga glória a Jesus, bendito seja para todos sempre, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mais uma noite de bastante calor, né? Eu já estive orando desde as 8 e fazendo alguns trabalhos como sempre e pregando por algumas pessoas, né, que tiveram aqui na igreja e foram libertas, e alguns abriu porta de emprego, e eu fiquei assim preocupado, né, meu? Porque eu vi nos lábios da pessoa dizendo: eu não tenho tempo. Aleluia. Eu falei: depois que Deus libertou do Zé Pilintra, que Deus trouxe a família de volta, ele não tem mais tempo para Deus. E aí eu confirmei, como Deus tinha falado comigo ontem de madrugada, para mim continuar na fé, pregando e orando, importa quem vinha, importa quem ouvia, amém? E eu ouvi a voz do Senhor, e na mesma hora me calei e olhei para cima e disse: Jesus, quanta ingratidão na terra, né? E as pessoas continuam assim, dispersas, entendendo que essa noite mesmo poderão, aleluia, ser chamados, amém? E de repente, aleluia, a ingratidão, a falta de sensibilidade da oportunidade que tiveram, aleluia, eles sofrerão muitos danos. Então por isso, irmão, acorda, venha chorando, venha às vezes com dor, venha muitas vezes, aleluia, até perecendo muitas vezes na casa de Deus, mas venha louvar o Senhor vosso Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, aleluia, porque a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, aleluia. Então o adversário coloca o que? Engano, né? Você está bem, você está com saúde, você está tudo bem em sua casa, está tudo em paz, amém, irmão? E você está comendo e bebendo, fazendo o que você quer. Isso é um engano que muitos estão vivendo na terra. Nem sempre a pessoa estando bem em muitas coisas quer dizer que ele está, aleluia, bem com Deus, amém, irmão? Bem com Deus é se você está fiel a Ele e na sua palavra. Então, nesta noite nós vamos louvar o Senhor, porque a palavra de Deus diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. E louvar a Deus, quando nós estamos só na mil maravilha, é fácil, mas temos que adorar quando tudo, aleluia, parece o contrário, amém? Quando tudo parece que não está dando certo, e muitas vezes não está dando certo, porque Deus muitas vezes faz, aleluia, porque se Ele dá na nossa mão, nós também muitas vezes fazemos que nem essas outras pessoas. Então a gente é tratado com Deus, cada um de um jeito, e Deus trata cada pessoa de uma forma, né? Em cada situação, cada um é tratado de um jeito, um é numa área, outra em outra, e muitas vezes, aleluia, Ele está trabalhando. A Bíblia diz que assim como o fogo prova o ouro, assim Deus prova o nosso coração. Quantos chegaram aqui: pastor, conta comigo, eu te amo, eu amo essa obra, eu amo Jesus, amém, irmão? Mas era da boca para fora, amém, irmão? Porque quando ele teve que provar o seu amor, a sua fidelidade, ele não fez. Então, tudo que Paulo escreveu era sobre isso, amém? Lá em Gálatas ele diz: muitos têm que, aleluia, não viver de aparência, mas no coração, amém? Então hoje não vai pelo engano, amém, das pessoas, do que eles falam, mas sim do que eles praticam, aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar, aleluia. E nós fomos, né, agora, estou com uma dorzinha na barriga, não vou na igreja, amém? E às vezes o inimigo, ele coloca uma coisa, e muitas vezes aquela pessoa entra no jogo dele, está andando, está de pé, amém, irmão? Então uma dorzinha vem e prostra diante de Deus e diz: Jesus, estou com dor, mas estou aqui, aleluia. Não vou perder a bênção nesta noite, aleluia.
E muitas vezes é assim que nós vamos receber, aleluia, a vitória de Deus, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Vejo a mão de Deus se movendo aqui. O seu Espírito ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são sarados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vejo vidas restauradas, porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Oh, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Começa a glorificar, já que você chegou, você venceu. Há uma nuvem de glória. Você chegou até na casa do Pai, aleluia. Aleluia, você chegou na cidade de Deus, a Nova Jerusalém celestial, aleluia. Aonde os justos são aperfeiçoados, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são sarados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vejo vidas restauradas, porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Uma nuvem de glória que vem. Oh Deus, há uma nuvem, Senhor. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Vejo a mão de Deus se movendo aqui. O seu Espírito ele vai derramar. Veja a mão de Deus se movendo aqui, o seu Espírito ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Nesse lugar há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Oh, aleluia! Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Oh, glória a Deus! Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Oh, nuvem de glória nessa noite, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando eu era lá embaixo, né? Você fala, mas nossa, uma nuvem de glória nesse lugar, enchente, levou tudo. Amém? Só tinha uma pessoa no culto. Amém, irmão? Mais de 50 criticando, amém, irmão? E todo mundo ali infiel ao Deus Todo-Poderoso, mas o profeta estava dizendo, ó, nuvem de glória aqui nesse lugar, aleluia, irmão? Porque nós devemos entender que a palavra de Deus é bem clara, aleluia, irmão? E a gente temos que entender que o Senhor, no dia do Senhor, será assim, amém, irmão? Não serão muitos que vão subir, não, amém, irmão? Não serão muitos que estarão diante dele, não. Porque Jesus disse, porfiar e entrar pela porta aí estreita. A porta
larga, ela é apertada, amém? E poucos entram por ela. Então a gente viu que Jesus foi bem sincero e verdadeiro. E aí a gente entendemos isso que acontece. Por quê, irmão? Porque só os vencedores, amém, receberá a coroa. Jesus diz: aquele que vencer, amém, vencer o quê? Amém, vencer tudo que está aí nesse mundo, as dores, as perseguições, amém, todo tipo de heresia, de diversidade, problema financeiro, amém. Nós temos que vencer, amém? Porque ele diz: aquele que vencer receberá a coroa. Aquele que vencer, escreverei o nome do meu Pai, amém? Um novo nome sobre ele. Aquele que vencer será coluna no santuário de Deus, amém? Por isso que muitos não entendem isso aí. Aquele que venceu o quê? Vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer até o clima que está calor, às vezes está frio, está chovendo, amém? E vencer tudo, amém? E um dia um pastor disse para mim: se você não vencer, você não pode ser. Nossa, eu vim para casa, eu vim furioso, né? Assim, aparentemente. Não gostei daquilo, mas depois de muitos anos eu entendi. Ele disse: se você não vencer quem roubar a sua casa, não vencer a dor que está em você, essa enfermidade que quer te derrubar, você não pode ser pastor, aleluia? Se você não vencer tudo, amém, irmão? Nós temos que vencer tudo pela fé, amém, irmão? Então a nossa fé é o que vence o mundo, amém, irmão? E nós vivemos pela fé, amém, irmão? A fé é a convicção, a esperança das coisas que não se vê. Ai, pastor, mas tá difícil. O pastor está pregando, a esposa dele está lá de cama, né, com problema de virose. Mas é graças a Deus, amém, irmão, que eu tenho um Deus, amém, que eu posso confiar, viu, irmão? Amém, irmão? Por quê? Porque ele é um Deus, amém, que pode fazer coisas maravilhosas, amém, irmão? Então eu vou confiar nele, levantar a mão para ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, não? Porque certamente, se eu olhar para tudo que é os problemas, eu não vejo a glória de Deus, amém, irmão? Porque a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé, amém, irmão? E a fé, ela tem que olhar para o autor e consumador. Então, se você veio aqui, olha para Jesus, aleluia. Ai, pastor, a coisa está preta, então olha para ele, aleluia. Pega na mão, segura na mão dele e fala: Jesus, eu creio na sua palavra. Ah, mas me perdi um da família. Continua crendo, aleluia, irmão. Porque você permaneceu vivo, permaneceu com fôlego de vida e não tem como arriar agora, aleluia. Tem que se levantar e, como diz aí, levanta-te e esplendece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, aleluia. Porque você, aleluia, é mais do que vencedor. E quando Paulo escreveu isso, ele diz o quê? Vocês são mais do que vencedores, mas ele diz o quê? Não há nada pode separar do amor de Cristo. A fome, a nudez, amém, irmão? Amém? Perseguição. Então ele foi bem claro: nós somos mais que vencedores em tudo mais que estamos passando, amém, irmão? Então você é mais do que vencedor. Creia no Senhor vosso Deus, creia na sua palavra, permaneça diante dele, e mais cedo ou mais tarde o nosso sofrimento será como águas que se passaram. Dele você não se lembrará mais, amém, irmão? Porque quando chegar lá na frente, ele vai dizer: você passou tudo isso, meu filho, mas você me segurou na minha mão, creu em mim, e eu vou levar você até o final, amém, irmão? Então nós temos que chegar até o final, amém, irmão? Aqueles que alcançam preeminência e salvação é aqueles que foram até o fim, amém? Com o Senhor, servindo, sendo fiel e adorando a Deus, amém? Vamos louvar o Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, e calabachurianda, calabaçou. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, coloca aquele louvor, conquista, aleluia. Oh, glória a Deus, venha uma unção de conquista. E tudo que a gente fala, não que a gente seja um saudosista, ou a gente acomodou com sofrimento, não é. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Pelo sofrimento, Jesus aprendeu a obedecer. E a Bíblia diz que Deus fez ele um nome acima de todo nome. E muitas vezes o sofrimento, a dor, a dificuldade pode levar não mais perto de Deus, amém, irmão? Porque ele vai nos coroar como fiel a ele, amém, irmão? Não paramos em nenhum tempo. Como está seu coração? Como está
a sua fé. Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. É a sua decisão para ter a solução. Oh, aleluia. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Oh, aleluia, vai tomando posse, vai conquistando pela fé, aleluia, vai rompendo, vai fazendo porta se abrir pela fé. Aquele senhorzinho lá queria uma mocidade, faria 40 anos que ele orava. Faça sua decisão. Estava carequinha, velhinho, mas estava lá crendo, aleluia, para ter a solução. Não perdeu a fé, amém? Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, de cada levanta na presença de Deus, aleluia. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Que a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta, igreja, aleluia. Jesus chegou e disse: levanta, aleluia. E a igreja, aleluia, do Senhor foi fundamentada sobre a sua doutrina. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista. Aquele rapaz que está falando com o outro lá, tá vendo? Ele nunca tinha profetizado. Ele não tinha, ele era tímido. Ah lá, e Deus derramou o Espírito Santo na hora que eu acabei de profetizar. E ele levantou e falou: eu quero profetizar. Vem aqui na frente receber a sua graça, amém, irmão? Receber o fogo de Deus. E esse testemunho está lá na internet. Quem quiser ver, 2007, amém, irmão? Na Assembleia de Deus, no Congresso, você põe lá, das trevas para a luz. Tem dois, né? Tem uma na Batista Remas, tem uma ali,
Tem outra também que eu gravei, mas não, o vídeo não foi feito, e você pode relembrar, aleluia, amém? Muitas coisas, ai pastor, mas é tão difícil, irmão, ali se você prestar atenção, 40 anos esse homem orou uma mocidade na igreja, 40 anos, amém, irmão? E agora, depois de 40 anos, vai eu no congresso de João pregar a palavra, e ele estava lá, somente pensando, Senhor, demorou, mas aconteceu. E às vezes a gente, irmão, a Bíblia fala, quanto mais eu rezo, mais que mais assombração aparece, aleluia. Quanto mais você precisa de gente na igreja, parece que mais some. Mas quanto menos você estiver, mais o nome do Senhor será glorificado. Por isso ele de Gibeão, tem muita gente ainda, Gibeão. Tira eles, aleluia. Põe menos que isso, aleluia, para que eu seja glorificado, aleluia. Isso aconteceu comigo, né? Havia cheio de amigos, empresários. Vamos fazer a igreja dele de vidro. Vamos fazer isso, aquilo. Aí quando chegou o dia de começar a fazer, eu bati a picareta no chão que Deus mandou, sumiu todo mundo, viu? Eu falei, cadê os empresários? Cadê aqueles amigos que ficavam batendo no meu ombro, dizendo que eu amo essa casa? Irmão, desapareceu tudo. E aí Deus disse, olha, a glória será minha. Então assim como eu fiz com Gideão, eu fiz com você. Tirei todos eles, aleluia, irmão, para que a glória seja minha, aleluia. E aí foi feita a obra, a igreja, estamos até agora, e a glória continua sendo de Deus. Diga graças a Deus. Pastor, tem 5 pessoas na igreja, mas essas 5 pessoas, aleluia, pode receber de Deus bênçãos do céu, aleluia. Porque Deus, ele não olha para a multidão, ele olha para os fiéis da terra, aleluia. Como está escrito no Salmo 101, procurarei os fiéis da terra, aleluia, para que habite comigo. Deus não olha porque a igreja é maior, porque a igreja dá um quarteirão, não. Ele olha para a fidelidade daquele servo dele, daquela serva que está honrando ele, aleluia. Então vamos louvar o Senhor, aleluia, e continuar adorando o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh, glória a Deus. Esse aí, vamos tomar posse da herança, amém, irmão? Amém? Em nome de Jesus. A gente vai lembrar o macarrão da irmã, né? Aleluia. Macarrão bem com molho. E você vê como é ponto de pregação, enche de gente, né? Tem comida, mas quando fala em altar e tal, você vê que não é tantos. Você vê que você assiste às vezes alguns irmãos pregando, quando pregação fica lotado, até na janela do lado de fora. Mas quando chama para o altar, para conversão, vai desaparecendo, é mesmo? Porque eles veem, aleluia, o povo que vem atrás do pão que perece, não é? Evangelho de João 6, versículo 26. Esse povo não vem pelos sinais da vida eterna, mas vem pelo pão que perece. Se você souber, ajude, amém, irmão? E a minha garganta sempre está um pouco rouca, mas o Espírito Santo vai encher a minha boca agora, eu vou adorar, aleluia. Se subo ao Sinai, tem fogo. Se subo ao Moriá, tem sacrifício. Se subo ao Carmelo, tem resposta ali. Se subo a Gerezim, tem bênçãos para mim. O morro desta terra herdei. Atravessei deserto e alcancei. Me deste uma terra que maneia leite e mel. Nós somos o teu novo Israel. Vou conquistar, toma posse da herança, das grandezas de Deus. Vou cercar o arraial, o decreto real. Eu sou herdeiro de Deus. Onde eu couber meus pés, o Senhor já me deu. Não quero nem gigante, nem rico, nem os filisteus. Vou subir, conquistar, tomar posse da herança, provar das grandezas
grandeza de Deus, vou cercar o arraial por decreto real. É Deus, sou herdeiro de Deus. Oh, aleluia. De Deus, o fruto desta terra herdei. Atravessei deserto e alcancei, e desce uma terra onde mana leite e mel. Nós somos do teu novo Israel. Vou subir, conquistar, tomar posse da herança, provar das grandezas de Deus. Vou cercar o arraial por decreto real. É meu, sou herdeiro de Deus. Onde eu puser os pés, o Senhor já me deu. Não temos inimigo, nem gigante, nem os filisteus. Você conquistar, tomar posse da herança, provar das grandezas de Deus. Vou cercar o arraial por decreto real. Eu sou herdeiro de Deus, de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ali você viu quantas pessoas curadas de câncer. Deus colocou rins novos nas pessoas. Irmão, hoje você encontra com alguns, você fala de Jesus e fala: não vou mais na igreja, ai, porque não tenho tempo, ai, porque não sei o que. E eu fico pensando, que adiantou ele ser curado daquilo, amém, irmão? Amém, irmão? Se o mais importante ele não fez, aleluia, adorou a Deus, aleluia, para sempre. E muitas vezes alguns você não é curado, morre e é salvo, amém, irmão? Nós costumamos dizer, uns é salvo para morrer e outros morrem para ser salvo, amém? E muitas vezes a gente não compreende o projeto de Deus, amém? E a gente temos que continuar, aleluia, lutando, amém? Porque se nós pararmos agora, seremos vencidos, amém? Mas se nós dermos passo à frente e acreditarmos, o mar vai se abrindo e a gente chega do outro lado, amém? Quantas coisas faz eu passei nessa igreja, multidões de pessoas, tanta gente, amém? E muitas vezes teve pessoas que diziam: não, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Aí quando abriu a porta, ele veio aqui e ficou até meio sumiu, desapareceu. E eu fico dizendo: por que Deus? Porque Deus disse: não adianta, eu quero os verdadeiros, aleluia. Porque certamente ele seria mais um no meio da multidão, aleluia. E Deus quer uma multidão aqui, mas quer uma multidão de fiéis. Então por isso muitos vão deixar de vir e outros novos virão. Diga glória a Deus, irmão. Os milagres vão continuar acontecendo e Deus será glorificado nessa casa. Por quê? Porque o profeta está aqui para pregar a palavra enquanto há fôlego de vida. Aleluia. Ah, pastor, não vem ninguém. Vou pregar. Prego para as cadeiras, prego o vento, vou lá na rua pregar. Mas só que eu fui pregar para algum jovem. Você sabe o que eles fazem, irmão? Só pensa em ficar internet, amém, irmão? Estou falando de Deus para eles. E ele está assim, na internet. Quer dizer, ó, cara, eu estou nessa aqui agora, o negócio, eu estou conectado, amém, irmão? E eles estão sendo cegados pela internet, amém, irmão? Porque a internet tem coisa boa, até eu coloco a pregação lá, mas eles estão ficando cegos, uma coisa atrás da outra. A mente deles estão sendo bombardeada e dominado por um aparelho. E a Bíblia diz que nós temos que ser servos de justiça, porque se nós somos servos do pecado, nós se tornamos escravos dele, amém, irmão?
E por isso nós temos que acordar. Aquilo que coloca para nós servir, nós servimos aquilo. Ah, minha empresa, eu sirvo minha empresa, mas se a sua empresa faz você escravo dela, aí você tem que tomar cuidado também, orar a Jesus e dizer, não, Senhor, eu quero prosperar, mas não quero ser escravo dela, meu. Tem que trabalhar de noite, não, irmão. Se você aceitar isso, aí Deus vai ficar de mão atadas. Por quê? Porque você tem que dizer, Deus, eu nasci para te adorar, nasci para te servir, e o meu trabalho não pode me amarrar aqui, aleluia, irmão. Aí, irmão. E aí Deus vai então entrar em ação, vai fazer você prosperar e dizer, então traz mais dias, não dá mais tempo para mim, que eu trabalho mais por você, amém? Isaías 64:4. Nunca se viu Deus que trabalha em favor naquele que espera nele, amém? Então nessa noite, vamos dar nossas ofertas, dar nossos dízimos nesta noite, e se você não tem, você, para ver se você vai dar ou não vai, amém? Mas se você tem, faça. Ah, pastor, eu tenho só um Pix aqui, eu vou mandar o Pix. Manda, é o número do meu telefone, 98-639, aleluia, 60. E você pode mandar um Pix lá de uns R$200 lá mesmo, aleluia. Por quê? Porque se você semeia, um dia você vai colher. Toda vez que você manda, a gente ora aqui, Deus já confirma lá, e você já tem uma semente, aleluia, que você vai colher um dia. Aí você fala, pastor, mas tanta luta, tanta dificuldade. Mas se você plantou um dia, você vai colher. Mas se você não plantou, você quer colher. Na verdade, quando você tinha alguma coisa, você comeu a semente. Você não soube ofertar, você não soube dar oferta à casa de Deus. Aí então você ficou sem a semente, porque você comeu as primeiras sementes que Deus deu para você. Pastor, eu vou receber só esse pequeno salário. Então você pega nesse pequeno salário e faz na mão de Deus os 10%, uma oferta alçada, e diz para ele, Senhor, eu bendito seja o teu nome, e adorando, amém, irmão? Porque você tem que dar dízimo, devolver e os dízimos do Senhor e dar oferta adorando, amém? Dizendo, Senhor, eu te adoro, amém, irmão? Porque dízimo é oferta e adoração. O povo de Deus, eles perderam muitas bênçãos, porque eles se tornaram religiosos, amém, irmão? Eles não faziam porque amavam, porque adoravam, porque queria servir a Deus. Eles faziam muitas vezes até por vaidade, amém, irmão? A mostrar para Deus, quanto eu estou dando, estou dando mais do que todo mundo. E Deus chamou uma mulher e falou assim, essa mulher, ela tinha umas moedas, mas é tudo que ela tinha, então você viu como Jesus pegou eles? Porque ele estava dando do resto, e a mulher estava dando as moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Então o que você tem hoje, coloca na presença de Deus. Pastor, você não sabe as contas. Eu sei, irmão, nós sabemos, mas se nós vivemos pela fé, nós não podemos olhar isso, amém, irmão? Se nós olharmos para os desígnios, pelos problemas, nós não conseguimos ver bênção de Deus, amém, irmão? Nós temos que acreditar contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, e ele deu glória a Deus e fortaleceu. Às vezes é dolorida aquela oferta, mas você dá glória a Deus e fica forte, amém? Tem oferta que a gente dá, que às vezes não deixa nem dormir de noite. Aquele dinheiro era para mim comprar, amém? Uma mistura, amém? Vai comer lá, alguma coisinha que você tem hoje lá, e deixa Jeová Jireh para ver amanhã, viu, irmão? Porque certamente, às vezes a gente não sabe lidar com Deus. Deus conhece o que nós precisamos, amém, irmão? E certamente Ele vai cumprir a sua palavra e vai prosperar, aleluia. Entrava aqui, quando era lá embaixo, 5 moedinhas no altar. Aí a turma negligenciava, ia tudo com o dinheiro embora. Aí Deus levantava outro de outro lugar, encostava o carro depois do culto e vinha trazer R$1.000 e R$1.500 de oferta, não é, irmão? E os outros diziam, coitadinho do pastor, coitadinho da igreja. Irmão, não esqueça que Deus é dono do ouro e da prata, aleluia. Levanta a mão para Ele agora para glorificar Ele adorando a babassu. Pastor, eu preciso receber uma causa. Então levanta as mãos para o Criador e determina. E diga, Deus, eu vou receber, eu vou ter, o Senhor vai quebrar. Usa a sua fé, aleluia. Usa a ousadia, aleluia. Guerrei agora, fala, Satanás, solta o que é meu. Aquilo que Deus tem para mim, aleluia, nessa noite. Ele é Jeová Jireh, Ele é Senhor,
Abraão, aleluia. Ele é o Deus proverá, aleluia. Quando Abraão olhou, estava o cordeiro amarrado pelo chifre, aleluia. Ele diz: não faça isso, Abraão, eu sei que tens meu nome. Ó Deus, abre porta nessa noite, inclusive aqui nesse altar, manda lá de fora as bênçãos que vai chegar, meu Pai querido. Oh, Senhor, tudo em abundância. E esses irmãos vejam os montões de montões, e veja quão grande é o Senhor, ó Pai, o Deus de toda a terra. Mas se todavia não fizer, ó Pai, vamos continuar te adorando, porque cremos, ó Deus, em Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Vamos meditar um pouquinho na palavra, 2 horas de palavra. Aleluia. Misericórdia. Às vezes as pessoas estão com um monte de problema. Aí chega aqui na igreja e fala assim: o pastor vai pregar a cura de Bartimeu, né? Não, irmão. Eu vou pregar coisas sérias, coisas de Deus, coisas que vai confrontar a sua mente, vai te despertar. Aleluia. E aí você tem 2 coisas: ou posicionar ou correr, amém, irmão? Não tem jeito. Diante de Deus, aleluia, ou você crê ou você não crê. Ou você, amém, tem Deus como Senhor, ou não tem. Não tem como você negligenciar a fé diante do que é proposto por Deus. Porque quando Deus chama, Ele chama para ser povo dele. Ele chama para um propósito, para um desígnio, para uma adoração, para viver diante dele. E Ele sempre diz que vai estar conosco. E Ele promete que vai estar conosco na alegria e também na dor. Amém? Ah, não, Deus está comigo, então é o mar. Não, Salmo 91 disse que Ele fosse passares, aleluia, Ele estará contigo. E mesmo na angústia Ele vai estar. E depois Ele vai mostrar a salvação. Aleluia. Amém? Ele vai no final da história, aleluia, se manifestar, amém, irmão? E é no final da história que muitas pessoas não querem, amém, irmão? Eles querem agora, momentâneo, para hoje, amém, irmão? Mas Deus não é Deus de última hora, amém, irmão? Ele é Deus que você tem que ir permanecendo e dando glória, perseverando e falando com Ele, apresentando perante a Ele. Quando você pensar que Ele não vai te ouvir, não vai te atender mais, a hora que você estiver desfalecendo, aí vem Ele, aleluia, e começa a trazer as bênçãos. É assim que Deus trabalha, né, irmão? Primeiro Ele prova Amós, capítulo 7. Aqui vem gente todo o tempo falar para mim, Amós capítulo 7, versículo 1. Eles fazem promessa: pastor, quando eu receber essa bênção, eu vou trazer aqui uma grande oferta. Quando sair a aposentadoria lá, o dinheiro que eu tenho a justiça. Ah, isso aqui, irmão. Aí você vê lá ele fazendo um monte de coisa, arruma uma namorada a casa, gasta todo o dinheiro com os móveis, isso aqui demora uns dias, aí não deu certo, separou, amém, perdeu o dinheiro, agora está na casa da justiça sofrendo. Amém? Por quê? Porque ele não honrou os seus votos, amém, irmão? E ele esqueceu dos seus votos e não pediu perdão. Aí fica com aquele rosto, aquele semblante, amém? Muitas vezes de quem não cumpriu o que prometeu, amém, irmão? E aí agora está tendo consequência, amém, irmão? Por isso que nós temos que acordar, irmão. Deus, Ele é justo, Ele é Senhor, misericordioso, Ele dá tempo para a gente despertar e dizer: Deus, eu prometi, não fiz, amém, irmão? E certamente Ele vai, aleluia, despertar nós. De lá atrás, nós podíamos ter feito e nós não fizemos. E agora nós chegamos diante dEle e viemos dizer: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, amém, irmão? E aonde a gente perdeu muitas bênçãos, onde Deus deu oportunidade. Então, Amós capítulo 7, você vê que Deus, Ele tirou, Ele não queria mais se relacionar com Israel. Deus queria acabar, aleluia, com os Jacós da vida, amém? E Ele queria consumir, aleluia, colocando na prova, colocando no momento de dificuldade, aleluia, um povo que já não tinha, aleluia, mais a presença dEle. E por isso Ele diz no Amós 7:1: isto me fez ver o Senhor Deus, eis que Ele formava gafanhoto, e eu surgi o rebento da erva seródida.
era a erva seródira, depois das findas do ceifa do rei. E tendo ele comido toda a erva da terra, disse: eu, o Senhor Deus, perdoa, rogo-te que subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Aleluia. Então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, e este consumiu o grande amigo e devorava a herança do Senhor. Então você vê que Deus, ele mostrou para ele visão, para o profeta, e certamente Deus falou: eu vou queimar, e vou, aleluia, tostar, e este povo que está aí, aleluia, vai ver, aleluia, como que minha mão pesa sobre eles, amém? Com fogo e com foi nudo, amém? Ele ia destruir a nação, e certamente ia fazer que eles perecessem, aleluia, e não viesse, aleluia, mas ser nação de Deus. Porque certamente Deus deu muito para eles oportunidade. Só que quando Deus levantou Amós pela visão já foi na intercessão. Porque certamente ele sabia quem era Deus, que Deus é Deus de misericórdia. E certamente esse joelho no chão que ele fez na hora e essa intercessão mudou a história de Israel. E certamente agora Deus que ia consumir já não vai consumir mais. Amém? Aí Deus falou: então eu vou descer e vou passar um prumo. Amém? E vou passar um prumo nessa nação e vou livrar muitos deles, mas alguns eu vou deixar, aleluia, perecer. Porque muitas vezes, aleluia, Deus sabia que no meio daqueles lá havia aqueles que eram, aleluia, aqueles que não adiantaria nem Deus fazer nada mais por eles, porque era rebelde demais, porque era coração duro demais, porque era infiel demais, aleluia, e não ia se arrepender. E certamente Deus sabia que aqueles outros ainda poderiam se arrepender, amém? Porque certamente muitos veio aqui, enquanto orava, pensam, parou de orar, hoje está desviado, está perdido, não sabe o que faz, não sabe qual igreja congrega. Aqui mesmo tem pessoas que agora não vai vir, mas aqui foi em outra igreja, agora foi para o testemunho de Jeová. Aí você fica triste quando a pessoa vive no olho dela. Agora vamos no testemunho de Jeová. Aí foi ditado para ela aquele dia que Jesus falou que ele viria, o anjo da aliança, ele daria fogo na igreja. O irmão estava aqui, os irmãos lembram que ele ia purificar a igreja, que Deus ia trabalhar na igreja para a igreja ser uma adoradora, para a igreja servir, para a igreja fazer o melhor para ele, aleluia, aperfeiçoar a igreja para o nome dele ser exaltado e ter uma igreja, aleluia, que é fiel, aleluia. E certamente é isso que a pessoa não entendeu. Porque ela acha que vir na igreja ou sentar aqui já é o suficiente. Não, já é o início. Amém? Porque a Bíblia diz: quão formoso é aqueles que colocam os pés junto, aleluia, a corrente das águas, e da liberdade é o pé do boi no jumento. Como diz Isaías. Só que ela não aprendeu que as oportunidades são dadas. O pastor ora: Deus tem misericórdia, oh Deus, não consuma, oh Deus, você não faz, oh Deus, não sei o que. Aí cabe a Deus avaliar. Certamente é Ele que vai fazer juízo, é Ele que vai julgar, é Ele quem vai separar aquele que Ele quer que continua na presença dEle, e aquele que Ele vai, aleluia, deixar seguir o caminho. Jesus chegou e disse o quê? Eis que o reino de Deus é comparado a um homem pescador que lançou a sua rede e trouxe todos os peixes. Aí depois ele vai fazer o quê? Vai separar os peixes de qualidade e aqueles que ele vai jogar no mar de novo. Amém? Jesus sempre disse que ele vai na figueira e ele quer que a figueira dê fruto. E se a figueira não tem fruto, ele disse: não haja mais fruto em ti. Mas os discípulos, Pedro, Tiago e João, e disseram: mestre, não dá oportunidade para ela. Aleluia. E certamente o que aconteceu, aí eles foram lá na figueira, colocaram adubo. Eu lembro do meu pai, que ele pegava a figueira e passava cal, amém?
E algumas coisas que acabaram com a bargata. A irmã que é mais antiga, quem já foi de roça, sabe. Até hoje, nos dias de hoje, é usada essa técnica. E certamente os filhos começavam a dar menos bicho, né? E ficavam com mais qualidade. E certamente, se não durante um tempo que você vai não resolver, arranca a figueira, lança fora, porque essa figueira não pode mais ficar ali, amém? Assim era Deus. Então Deus esperou os discípulos, e aí os discípulos fizeram, e quando ele passou, aleluia, ele viu que já tinha alguns frutos, amém? Então certamente é um tempo que Deus dá para a vida do ser humano na terra, aleluia. Então certamente a intercessão vem: Senhor, não mata agora não. Ah, Deus, vamos ver se ele se arrepende, vamos ver se ele dá uma vergonha na cara, vamos ver se ele deixa de ser mentiroso, deixa de ser enganador, e se dobra o joelho verdadeiramente, aleluia. E aí certamente vai haver um tempo para isso. Agora imagine, a pessoa passa 40 anos. Eu conheci um senhor de idade, por questão que ele todo dia vinha na porta da igreja, nós pregando de jovem, e ele entrava no bar da escada. E certamente ele tinha alugado o salão para a igreja. Eu já conhecia, porque o pastor sempre falava da palavra, até eu, quando ele passava, eu dava uma jogada na terrinha, que nós falava. Mas irmãos, ele não queria saber. Aí chegou um dia, foi ficando ruim, as pernas foi ficando mole, ai, mas vem galinha. Aí ele resolveu entrar na igreja, não é? Aí desceu azar, parou de beber, se arrependeu, mas já estava, né, daquele jeito, já com 90 anos. E aí, filho mais de 40 anos, Deus chamando, irmão, colocou na porta da igreja, foi participante, teve conhecimento de Deus, mas não quis se render. Deixou o tempo passar. Só que Deus fez o quê? Deus, sendo poderoso em misericórdia e longânimo, esperou. Por isso que lá em João, ele escreveu e diz: eis que Deus é longânimo, ele espera que todos cheguem ao arrependimento. O problema é que o irmão disse para ele: irmão, você agora está infiel, está indo em outras igrejas no meio da semana, a sua igreja está perecendo, passando pela dificuldade, você está mentindo para o profeta, está mentindo para Deus, e lá você não vai ter bênção não, irmão. Aleluia. Porque Deus não se escarnece, amém, irmão? Vem aqui e fala: pastor, eu não vou vir mais nessa igreja, achei uma igreja melhor, lá eles pregam o que eu gosto, lá é o jeito que eu quero, ninguém fala de pecado, é a bênção para todo mundo, toma uma chave do carro do ano, toma uma chave da casa própria, receba aí, não é isso? E só mostra para ele coisa material, só mostra coisa dessa terra, mas não mostra a sensibilidade que é Deus, quem é o caráter de Deus, justo, verdadeiro e santo, digno de ser adorado, digno de honra e digno de glória. Vamos dar uma salva de palmas para ele em nome de Jesus, porque nós estamos diante dele. Ah, pastor, é todo morinho nessa igreja. É, irmão. Agora, certamente Deus está vendo e ele está olhando, mas ele não arrega pé dali. Amém? E outra coisa, ele não vai para o mundo e ele quer permanecer diante de mim. Então ele está lutando, ele está se esforçando, e Deus então está sondando o pensamento e o coração, e se ele achar fidelidade, o que ele faz? Ele certamente vai colocar alguém: ore por ele, ore por ele, ore por ele, viu? Às vezes ele está sendo consumido, às vezes o anjo da morte já está lá com a espadona para degolar, às vezes a enfermidade já quer acabar com ele. Só que a intercessão muda tudo. Agora o problema é de algumas pessoas que às vezes não são curadas, e às vezes Deus não faz nada, porque talvez o Senhor não nos escolheu para tal fins. Então é Deus que vai escolher, é Deus que vai trabalhar, é Deus que vai fazer. Por isso que ele diz no versículo 4: isso me mostrou o seu Deus, eis que o Senhor chamou fogo para exercer justiça. Está vendo? E este consumiu um grande abismo e devorou a herança do Senhor. Quer dizer, era tudo filho de Deus, era povo de Deus, e o Senhor se arrependeu disso. E também diz: não acontecerá, diz o Senhor Deus. Mostra-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando um prumo, e tinha um prumo na mão. Aleluia. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo e de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os atos de Isaac serão assolados e destruídos.
e o santuário de Israel se levantará ele no meio com uma espada e contra a casa de Jeroboão. Então você viu que havia alguns povos, algumas famílias de alguns reis que foram muito repugnantes perante a Deus, blasfemador, e não temeram o Senhor, e Deus não achava que eles poderiam se arrepender, não é? Então Deus falou a um povo que eu vou passar o prumo na casa de Isaac. Vou, aleluia, agora trabalhar, amém? Vou colocar tudo em ordem, tudo alinhado, não é, irmão? Você não viu um pedreiro? O que é um prumo? Ele coloca na parede e aí desce, amém? E corre um barbante, aí você vê, o outro está aprumado, certo? Todo pedreiro tem esse ato, ele chega na parede do outro e ele olha para ver se tem barriga. E gosta de cuidar muito. Então você chega aqui, irmão, essa parede aí, tá uma rebocada, não é assim. Aí dá vontade de dizer para ele, não, então pega uma colher, aí muito enchimento ali, vem fazer, não é, irmão? E muitas vezes, irmão, a gente percebe que os pedreiros têm esse ato também, irmão, de pôr prumo, né? E o prumo não tem jeito, não é, irmão? O prumo vai demonstrar que está torto mesmo. Então Deus falou, olha, eu não vou errar, já vou lá colocar o prumo. Se tiver alinhado, se passar no prumo, vai ficar. Se não passar, aleluia, vou deixar seguir seu caminho. Então, às vezes, tem gente que são salvos e tem outros que não são. E a gente fica pensando, mas Deus quer salvar, todo mundo quer. Se você vê em Timóteo capítulo 2, versículo 5, eis que Deus quer que todos sejam salvos. E Deus disse que só há um mediador entre os homens e Deus, Cristo Jesus. Agora, Deus quer, mas todos serão? Não. Por que não? Porque Deus envia a sua palavra, Deus dá oportunidade, trabalha naqueles que querem ser trabalhado, naqueles, aleluia, que aceita o prumo de Deus, e aí eles continuam permanecendo diante de Deus, aleluia, irmão? Porque tem muitos que quando Deus passa o prumo não fica. Isaías diz que Deus passa a peneira, amém? A Bíblia fala que Deus tem a vassoura, amém? Tinha até um pastor que cantava muito o louvor da vassoura, varrendo com poder. Tem gente que faz até a campanha da vassoura, e da vassoura para todo mundo varrer a sujeira do diabo, amém? Então Deus tem os seus meios de trabalhar, e se Ele passar prumo aqui nessa noite, amém? Será que você fica, né? Será que eu fico como pastor? Então aí que nós temos que entender. Mas como Deus está dando oportunidade para você, porque certamente Ele prometeu que ia fazer, que ia trabalhar, que ainda ia salvar vida, salvar pessoas, Deus continua salvando. Aleluia! Hoje eu brigando com a Morena, nossa, bem bonita, conversando com ela, e disse, cadê as moças que trabalhavam aqui? Ela disse que eu pedi para um pastor orar. O pastor orou, ela recebeu a bênção e mandou ficar aqui e agradecer quando o pastor vinha aqui, né? Eu falei, fala para ela que tem lá no canal do YouTube o número do Pix. Aleluia! Agora eu estou querendo dizer o menino pitoncho. Jesus diz, pedir, você dá. Quem pede recebe, quem busca encontra. Às vezes você não recebe nada porque não pede. E eu muitas vezes peço pouco oferta, fico ofendido, até para cobrar quem me deve, muitas vezes eu estou ruim, eu preciso ligar para ele e dizer, irmão, já faz 4 meses, aleluia, está na hora ali, aleluia. E às vezes eu não faço, já levei calote de R$1.000, R$1.500. Agora você vê Deus, Ele trabalha, então Ele fez a promessa, aí o que Ele vai fazer? Cumprir a promessa. O que Ele ia salvar, o que Ele ia alcançar, Ele vai alcançar, aleluia. Agora, quem não vai, aleluia, passar no prumo de Deus e não vai ser salvo, são aqueles o qual o Senhor sabe, aleluia, que não aceita a sua salvação, não aceita as normas de Deus e muitas vezes não leva as coisas como Deus quer que leva. Aí então ele sai fora do plano da salvação e ele entra no projeto da condenação. E que Deus Ele dá a salvação, mas Ele também diz que há também aqueles que vão ser condenados. Romanos 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se nós prestar atenção, ali ele fala sobre o pendor da carne, e ele fala o pendor do Espírito. Quem pede para o Espírito, para a oração, para a palavra, a fidelidade é paz, mas quem pede pela carne é dor, é morte. Morre.
Então por isso que nós temos que entender que Deus é Senhor. Quando a oração veio de Amós, o Senhor falou a Amós: então está cessado, eu não vou mais consumir, vou mudar tudo, vou passar por vou salvar algum deles, mas tem uns lá que eu nem quero papo com eles, amém, irmão? Você também tem noção que Deus nem vai o evangelho ser pregado, se você prestar atenção, porque Deus já sabe que eles não vão receber. Se você prestar atenção, o povo de Ismael, que é o segundo filho de Abraão, o primeiro, mas depois o primogênito era Isaac, que representa a igreja. Eles não serão, por quê? Porque não ouvirão a palavra de nosso Deus. E desde o pó das profecias, Deus falou: vou abençoar na terra, vocês serão ricos, serão uma nação poderosa. Por isso serão o islamismo, o pessoal lá, como eles é poderoso na cidade, eles dominam sobre tudo, e ele o Torá que eles leem, e tem que ser, amém, irmão? E você pode ver, mas vai pregar Cristo para vocês verem. Mas se você falar de Abraão, você alegra eles, porque eles creem em Abraão, creem em tudo. E ele é o povo que Deus deu para eles. Por que aquela nação que tem tudo, aquelas riquezas, aquelas coisas, mas se você falar de Jesus para eles, não aceitam. E eles não serão salvos no Senhor pela palavra de Deus. Então certamente Deus diz: eu, aleluia, não sou injusto. Eu, aleluia, amei a Jacó, salvei a Jacó, mas não salvei Saul. Mas os dois não eram, mas um Deus amou e o outro não. E Deus é injusto? Não, é que simplesmente Deus sabe aquele o qual, aleluia, vai aceitar a sua salvação, vai se render a Ele, vai ter uma vida com Ele, vai ser fiel a Ele, aleluia, irmão. Você quer uma pessoa morando todo dia com você infiel? Você quer uma pessoa todo dia morando com você mentindo, enganando? Você quer? Você quer viver com uma pessoa? Você quer ter pessoas assim ao seu lado? Você pode ver que aqui chega a pessoa, aponta o rosto lá e fala: o que você quer? Agora não dá, eu estou fazendo alguma coisa aqui. Não, pastor, eu preciso de uma oração. Não, vai na igreja de cima lá, tem tanta igreja por aí. Aqui não. Aqui já não tem mais mão na sua cabeça. Certamente, se você conseguir arrependimento, vai dobrar o joelho e se humilhar, amém, mas aqui eu não atendo mais, não oro para você, não é, irmão? Porque você recebe oração, é ingrato, é fiel e nunca muda de vida. Então eu vou arrumar só espinho para me coçar. Então, certamente, muitas pessoas presumem aqui da igreja. Compra e não paga, promete e não cumpre, é infiel na palavra. E aí? Aí quando viu o prumo de Deus, aí Deus vai salvar o de Isaac, diga-se de Isaac, que simboliza a igreja de Jesus. E aquele que não é de Isaac, da igreja de Jesus, que é a casa de Jeroboão, da idolatria, da mentira, da rebeldia, da rebelião, vai ficar e vai sofrer danos. Entendeu bem aqui a revelação? Então há os que é salvos, há os que Deus vai abençoar e há aqueles que não. Hoje todo mundo que você encontra aí, só um pagode, cerveja, eu estava vendo a pessoa dizer: meu Deus, eu amo tanto meu Deus e tal. Aí eu cheguei perto conversando e falei: a senhora guarda a palavra de Deus, a senhora é dizimista fiel, a senhora aceita quando o pastor está pregando. Para que pastor? Para ficar cuidando da minha vida? Para que não sei o que, não, só não tem Deus na vida. Porque sempre Deus vai colocar um Amós que vai mostrar, que vai dobrar o joelho e vai orar pelos pecadores, vai orar por aqueles, e aí Deus vai trabalhar na terra. E se ele achar aqueles, aleluia, que vem para Isaac, que vai ser a noiva de Cristo, vai se render a ele, aleluia, e vai amar ele, vai obedecer sua palavra, então vai estar na presença de Deus. Mas se for um Jeroboão da vida, gosta de forobodó, gosta de pecado, gosta de uma feitiçaria, uma macumbaria, gosta de engano, então, aleluia, será destruído como casa de Jeroboão. Estão entendendo, gente? Está aqui no versículo aqui, ó, 9. Mas os atos de Isaac serão assolados. Quer dizer, a igreja vai ter problema. E destruído o santuário de Israel, levantarei-me contra a espada, contra a casa de Jeroboão. E um pouco antes, Deus estava dizendo que nem todos seriam, amém?
Isaac haveria problema, Isaac vai sofrer, Deus ia tratar também com a igreja, mas o problema pior, a fúria, o que ia sofrer era a casa de Jeroboão. E Deus prometeu um pouco antes, se você examinar, você vai ver que eu li o versículo seguinte aí. Então Deus, Ele está trabalhando na igreja. E como é que Deus faz, irmão? Deus levanta pessoas para pregar. E quando Ele começa a pregar, quando Ele começa a falar, quando Ele começa a ser boca de Deus e começa a falar o que Deus está querendo, aí então Ele arruma um monte de problema na terra. Versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão: rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas essas palavras, porque assim diz Amós: a Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão, e profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então você viu que a palavra de Deus, em alguns lugares, ela não pode ser pregada dentro da igreja, porque certamente vai haver aquele que não vai permitir. Ele vai chegar e vai querer fechar a boca do profeta, e certamente ele vai oferecer dinheiro. Amém? Você pode notar quantos dizimistas eu perdi aqui. Gente de dinheiro, irmão. Era só tratar tapinha nas costas, não falar a verdade para ele, e nem ser boca de Deus. Eu não teria problema, ele estava aqui. Você não viu uns que tratou comigo, tinha culto à tarde, que nem ia fazer isso. E aí, cadê a palavra que eles trataram? E aí ficou diante de Deus, enriqueceu, prosperou, recebeu as bênçãos, manda uma oferta, mas aí a palavra que ele tratou, ele não cumpriu, meu irmão. Então não pense que ele vai ficar a vida inteira dizendo que está orando para as pessoas, é servo de Deus, que ele vai sofrer danos, irmão. Porque existe um verdadeiro profeta que está sofrendo, que está, aleluia, muitas vezes sendo chamado como conspirador, mas ele prega. Quanta gente foi embora daqui, quanta gente está sofrendo, quanta gente está correndo de mim, porque eu falei a verdade. E eu falei para ele: irmão, eu posso morrer aqui sozinho nessa igreja. Você pode zombar de mim que está nas outras igrejas, se você fez falsidade comigo, você saiu daqui, você só fez maldade, um dia você haverá como justo. Aí ele pega: não é assim, Jesus é misericordioso. É misericordioso, mas você vai passar um processo para ver se arrepende. Se você continuar nas suas obras e não se arrepender, você vai entrar no juízo de Deus. Agora, ninguém quer falar a verdade, é ou não é? Diz que quem fala a verdade não merece castigo, não é assim? Se você chegar lá na sua casa e falar algumas verdades, algumas coisas, vou sentar aqui, não é verdade? Você vai ter problema, não? No outro dia ninguém quer falar com você, além se bobear, até exclui o seu telefone da sua agenda. De repente, todo dia aquela janela abria para bater um papo, para tomar um sol de manhã, de repente aquela janela fechada, de repente colocar até um negócio, uma paredona grande, aleluia, para não ver mais sua cara. Amém, irmão? Todo dia ela vai lá, ela quer uma coisa emprestada, o dinheiro não paga, e você diz: meu filho, eu tenho prazer até de emprestar, porque a Bíblia diz: quem dá ao pobre, empresta a Deus, mas desse jeito não dá, não sou vano. Aleluia? Eu aqui encostava todo dia R$2,00, R$2,00, eu falei: tá pensando que eu sou o quê? Aí eu falei para ela: Deus me resgatou, mas eu já fui errado, eu já fui homicida, já fui tudo de coisa, aleluia? E Jesus salvou, eu mudei, mas não vem com a bondade, não. Todo dia tá achando que eu sou branco, aleluia? Aí ela desapareceu. E aí meu rapazinho fica aí toda hora, sabe? E fica que nem aqueles que param na porta do restaurante, tudo sujo, amém, no vento, e o dono do restaurante olha para ele e fala: olha, vai espantar a freguesia, eu tenho que dar uma pizza logo para ele, dar logo um bandecão, aleluia. Aí ele sai da minha porta. Então hoje tem muitas estratégias malignas de pessoas que não estão entendendo. Quem fala a verdade é conspirador. Hoje você não pode falar. Você vê na foto jovens que nós vemos na igreja, em outras igrejas, hoje, irmão, está tudo rebolando. E passou ali e falei: Jesus, olha lá, o cara, como é que ficou?
Quantas vezes pregamos que ele é homem, ele é servo de Deus, ele pode ser abençoado, pode ser um servo do Deus Altíssimo, aleluia. Mas não, ele fez a escolha dele, ele resolveu se feminado. E até mesmo ele escondeu um período de tempo, mas depois não deu, aleluia. E Deus falou, já que ele está desse jeito, está dessa forma, eu vou falar para a igreja a minha palavra, e vou dizer para a igreja que se for desse jeito, não vai permanecer diante de mim, aleluia, irmão. Porque Deus quer, ou você é mulher, ou você é homem. Você não pode chegar aqui e falar, não, eu era homem ontem, mas hoje eu sou mulher. Eu era mulher ontem, mas agora não, agora eu sou João. Não, a Bíblia fala que essas coisas não pode, nem sodomitas, nem impuro, nem mentirosos, roubadores, nem idólatra, aleluia. Cabe salvação de Deus. Então Amós estava dizendo, ó, essa igreja, aleluia, vai ser trabalhada por Deus, a mão de Deus vai fazer um prumo, e se não tiver no prumo, não vai passar processo. A casa de Jeroboão, quer dizer, aqueles que estão dentro dessa igreja em Betel, esses que não estão verdadeiramente, vai passar um processo. Porque hoje a turma pensa que Deus é bobo, nós vamos empurrando, vamos fazendo, mas um dia a casa cai. Aí ele sobe da igreja. Vocês não percebem que mais de 99% acusa o pastor da igreja? Você vai ter um pastor que veio aqui, ele assumiu a igreja, emprestou uns microfones meu aqui e tal, e uma igreja de nome na terra. E ele foi lá e falou para a banda, ó, vocês param de cheirar cocaína antes do culto, não pode beber cerveja, quando vocês for tocar, não quero ver ninguém bêbado aqui. E certamente uma igreja linda, uma igreja de multidão, amém, irmão? E quando ele começou no baterista, não fuma maconha antes de tocar a bateria. Ó, se você não é casado, vai casar primeiro. E começou a botar ordem, aí encheu todo mundo contra ele. E ele veio aqui para mim orar e disse, ninguém aceita, eu fui expor ordem na casa, eu disse que não é assim, não pode beber mais, nem cheirar, não pode mais ficar nesse tititinho da igreja, não é? E aí ele teve problema, fizeram a reunião, ligaram para o líder dele, que a gente não pode falar que a gente não está aqui para escandalizar a igreja, expor ninguém, apenas coisa que acontece, que está baseado no que eu estou pregando, e certamente ele foi tirado de lá, irmão. Aí voltou a banda, está cheia a igreja, amém, irmão? Cheia de gente que no dia do Senhor, irmão, mandaram a nós sair da igreja, tiraram a nós de lá, o profeta de lá, irmão. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso mais falar a verdade para o meu marido? Às vezes não pode, porque você falar a verdade para o seu marido, já começa. Amém? Todos nós temos isso. Um obreiro na igreja, você não pode falar, obreiro, seja mais comprometido, seja fiel mais com o seu pastor, tenha misericórdia dele, venha abraçar ele junto, chorar junto, aleluia. Chega num horário, ser fiel no dízimo, na oferta, que os obreiros são tudo fiel. Só tem um que chega às vezes 30 minutos, 40 minutos atrasado, mas qualquer dia ele vai entrar no processo também de Deus. Né? Então é isso, irmão. Então hoje o que Deus está dizendo é que dentro da igreja de Betel, não adiantava, Deus tinha que arrumar aquela bagunça. Diga assim, minha igreja de Betel, Betel quer dizer casa de Deus, e Deus tinha que arrumar a bagunça. Você vê que eu estou para pôr uns móveis lá dentro da minha casa lá, e certamente eu estou esperando a minha esposa esses dias, porque toda vez que eu falo, Maria, me ajuda eu a tirar essa televisão, fala, não aguento, tá? É muito pesada para mim, tá vendo? Aí eu estou esperando os irmãos, bração grande, aí eu tive um irmão lá no mercado, eu falei, ô, seu irmão está com os bração pesados, eu vou convidar ele qualquer hora, aleluia, para dar uma força para o pastor, aleluia, porque vira uma bagunça. Você pode ver tudo que você vai fazer numa casa, vira uma bagunça. E às vezes, aleluia, para colocar a casa em ordem, é verdade, tem hora que você tem que colocar tudo para fora e começar tudo de novo. E quando o pastor prega a palavra, exorta a palavra e fala ao pobreiro, oi, hoje não tiveram quem pegou a salva, ele está pegando a salva porque está com uma dorzinha no estômago. Espero que não morra essa noite. Amém? Amém? Espero que a dor seja verdadeira. Mas se for manha dele, Deus vai aceitar uma coisa dessa? Um soldado, você pode ver, o soldado está lá, ó, a noite inteira, isso aqui está quase caindo em cima desse cara, mas tem que estar lá, irmão. E depende do quartel-general, é cadeia nele. Alguém já serviu o exército aqui? O irmão não serviu não, né? Você também não. É cadeia nele, irmão.
Que nem o tiro de guerra em Guaxupé, eles colocavam aquela fuzil assim, colocavam o capacete, e às vezes ele subia lá, às vezes, né, na época eu fazia coisa errada para roubar a espingarda dele, e escutava aquele ronco do soldado, a noite toda. Quer dizer, o inimigo vem lá e rouba a espingarda dele, né, irmão? E muitas vezes, irmão, aquela pessoa não pode ser provada, né, irmão? Ele tem que, aleluia, ser chamado na disciplina, tem que tomar um chá de despertamento para que ele, aleluia, não venha morrer, aleluia, naquela responsabilidade. Porque reino de Deus é responsabilidade. Reino de Deus é compromisso sério. E certamente, por isso que ele diz aqui no versículo 12: então Amazia disse a Amós: vai ao vidente e foge para a terra de Judá, e ali com teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, quer dizer, na casa de Deus, daqui por diante já não profetizará, porque é santuário do rei, é templo do reino. Então, quer dizer, o homem assumiu o controle, o homem não queria mais que Deus falasse. Não. Só que o profeta não se acovardou. O profeta continuou pregando. E continua afirmando e dizendo para ele: olha, eu nem escolhi para ser profeta, eu era boiadeiro, eu mexia com gado, mexia com o negócio da fazenda, aleluia. Eu era peão da estrada, aleluia, mas Deus me chamou e me fez profeta, e eu estou profetizando, e assim vai ser, Jeroboão. Deus vai passar o prumo, Isaac vai ser assolado, vai passar um processo, mas a igreja vai ser tratada e vai ser curada e salva, e Jeroboão na idolatria, aleluia, não aceitar a verdade, aleluia, vai entrar no processo de Deus Jeová, aleluia. Então haveria, aleluia, a salvação e haveria a condenação. Vai falar com uma pessoa para ele que ele tem que jogar o Buda fora. Não, ainda um Buda desse tamanho. Não. Que isso, Deus não tem problema. Né? Eu adoro ele, mas adoro Jesus também. Não é verdade? Aí vem o profeta e fala: não, mas isso é idolatria. Só teu Deus adorará. Sabe o que dá conta? Aí aquela pessoa torce o nariz, dá uma voltinha na esquina e diz: é conspirador, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Amém, irmão? É melhor que ele nem venha lá na minha casa mais. Que ele não venha mais pregar na minha igreja. Não é? Agora chega o testemunho de Jeová, chega Mormons, vem com uma doutrina mansa, amém, com umas promessas que não vai cumprir, aleluia, engana, aleluia, você, aleluia, irmão. Joga um monte de engano, aleluia, idolatria, e você fica lá enganado, aleluia, achando que vai ser salvo. Não, irmão, não ouviu a verdade, não aceitou a verdade, expulsou o profeta, não deixou Deus entrar na sua vida, não deixou entrar na sua igreja, o prejuízo é grande, irmão. E às vezes não é do dia para a noite, acontece no período do correr dos anos. Você não viu quantas pessoas eu preguei e eu dizia: não, eu ganho na loteria, eu faço o que eu quero da minha vida. Então eu falei: vim para a igreja, irmão. Não vou para a igreja, eu ganhei na loteria, já está sabendo, agora eu vou curtir minha vida. Só que ele envolveu com um monte de mulher, tomou do bom do melhor, comprou uns carros mais ou menos, ele teve um limpa. Aí demorou uns 2 anos, vi um homem vindo ali, pai, escorando, meio estranho, não conseguia chegar, aleluia. E aí eu peguei e falei: é ele, aquele homem da loteria. As mulheres limpou o dinheiro dele, a cachaça, acabou com o filho dele, aleluia. E os carros dele bateram, alguns ficou tudo empenhado na justiça e não tem dinheiro para pagar, aleluia. E certamente com um monte de B.O. em cima. Porque todos que os amigos que vinham passear com ele, deixa dar uma volta no seu carro. Aí, não quis a verdade, não quis entrar na igreja, não quis aceitar a luz de Cristo, aleluia. E mais cedo, mais tarde, vai morrer em trevas. Então por isso que Deus estava dizendo. Aí ele diz: Amós, aqui na igreja você não prega. Amós, aqui na igreja você não profetiza mais, vai profetizar em outro lugar, não é? Você viu que eu estava num ponto de pregação e eu cheguei e falei: levanta as mãos aí. Quem sabe que Jesus ama? Todo mundo levantou a mão. A irmã estava lá. Então o mundo disse: não, eu amo. Quem sabe que Jesus cura? Todo mundo levantou a mão. Quem sabe que Jesus é Senhor? Todo mundo levantou a mão. Então eu disse: então obedeça a sua palavra. Aleluia.
sabe que Ele cura, sabe que Ele ama, sabe que Ele é Senhor, então você tem que obedecer a palavra. Quando eu falei que o rapaz teve aqui um período de tempo, 3 meses, Deus libertou, Deus arrancou o demônio, Deus fez tudo, deu paz. Aí eu fiz lá um ponto de pregação, levei as cadeiras que é da igreja, aí chegou um revelador, e eu comecei no culto, tá 3 pessoas aqui, uma dor no estômago aí, outra não sei o que lá, tudo fácil. E eu disse, quem for da igreja tal, se tiver culto na sua igreja, no dia do culto aqui, não venha. Você está desobediente ao pastor da igreja, o ministério que você está, você vai ser possesso de demônios. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou, Ele nos trouxe para Ele pelo seu sangue, mas Ele disse, eis que há muitos deles que atua um principado pelos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Então o demônio chegou desobediente e ele atua. Aí você fica orando para o demônio, sai demônio, sai demônio. A pessoa continua desobediente, o demônio continua lá. Porque o demônio sabe que ele tem toda a legalidade para ficar lá. É, não é? E aí o demônio aponta na cara do pecado do outro ainda. Amém? Se bobear, faz uma lista e sai contando para todo mundo, amém? Porque ele é fofoqueiro e derruba ainda mais ainda. Então certamente, irmão, vocês entenderam até agora? Entenderam? Entendeu mesmo? Então aqui é um profeta pregando, falando que Deus está mandando, vou trabalhar na igreja. Isaac vai passar o processo, mas o Isaac eu já escolhi. A casa de Jeroboão não tem mais jeito. Não tem acordo com Deus. Por que tem gente que vai ser salvo e outros não? Por que a Bíblia fala sobre aqueles que estarão no inferno e aqueles que estarão no céu? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez tanto o justo como o ímpio para o dia da calamidade. Você sabia que Deus, Ele chama a nós e fala, aqui está a salvação, aqui está a minha lei, está a minha palavra, aqui é uma oportunidade. Certamente eu sei que você vai errar. Toda vez que você errar, vem uma oração. Essa oração, ela é do sacerdote, Tiago capítulo 5, versículo 14, a oração da fé, aleluia, a unção do óleo. O Senhor salvará, aleluia, aquela pessoa, o Senhor vai curar as suas enfermidades, aleluia. Então por isso que fala, vai até o sacerdote e unge ele com óleo, em nome do Senhor. Que nem a Santa Ceia, você pecou, brigou, então você vem, confessa, não vai sair falando para todo mundo esses dias na igreja, porque às vezes não convém. E tem coisa que é bom nem o pastor falar também, é você e Deus. E aí o que acontece? Então certamente a unção da oração, amém, da fé, aí vai vir o perdão de Deus, aí vai vir a cura, e aí você participa da ceia. Porque certamente é isso que tem acontecido com a igreja. Mas a igreja não pode continuar sempre assim. Por exemplo, chegou um rapaz aqui, esse que afeminou. Ele pegou, ele dizia, ora por mim, ora por mim. Para quê? Para Deus me perdoar. E eu me estranhei, porque todo dia tinha alguma coisa que tinha que perdoar. Eu falei, desse jeito, não. Você está perdendo tempo na igreja, porque todo dia tem que pedir perdão. Chega em Deus, eu já pedi perdão ontem, hoje eu não pequei, essa semana eu não pequei, esse mês inteiro eu não pequei. Eu vou lá só para glorificar, adorar o teu Deus, meu Deus, aleluia. Porque eu todo dia fica eu pequei, Jesus, não sei o quê. Teve um que estava masturbando. Ele vinha sempre aqui direto e disse, pastor, não tem jeito lá em casa, ora por mim, para falar por mim, não, para de ficar vendo revista pornográfica. Aí, ó. Para de ficar vendo o programa do Faustão. Até a gente que senta lá, esses senhores casados de idade, que diz que quanto mais velho, sem vergonha fica tudo lá, disfarçando que está jantando, mas está tudo lá no Faustão. Na loira do Tchan, né? Esse dia apareceu lá e falou, senhor, vou fazer outra coisa. E ontem caí do cavalo, eu falei, vou orar rapidinho e vou assistir o São Paulo. Eu não estou dizendo, toda vez que eu vou assistir, que eu deixo de orar mais, o São Paulo começa a perder, né? Tava de cara no dente, pega a isso aqui. Aí o Espírito Santo, eu não te falei, toda vez que você for, vai lá, vai perder. Então aí você já volta, é gostoso, porque além de repente, isso aqui e tal, e dentro da própria casa, que é muito povão, tudo triste, viu? E aí você também vai chorar. Agora nós temos um Deus fiel, aleluia, um Deus que não vai deixar você derrotado. Ele vai trabalhar na vida, vai colocar você do jeito que Ele quer, mas Ele vai fazer você um grande vencedor. O problema é a boca das pessoas que estão sendo caladas.
que não fala mais nessa igreja, irmão. Se falar, vai todo mundo embora, porque a outra de cima lá, o pastor fala, não, vem para cá, meu filho. Eu não pergunto se você é da sua igreja lá, por quê? Por que você está vindo para cá? Você brigou com alguém? Você deu um golpe de alguém? Ou por quê? O horário do culto, ou porque morar longe? Não vem para cá, irmão. Ó, e tem uma coisa, se a sua igreja não te dá oportunidade, venha para minha, eu já ouvi isso. Aqui não vou falar isso não, aqui chega a pessoa e fala, você é da igreja, você está congregando lá, então você vem para cá, Deus vai te restaurar aqui, para você voltar para lá restaurada, não é, irmão? Isso acontece muito. E tem outros que vêm para Deus restaurar aqui, gosta de ouvir a verdade, quer passar no prumo de Deus Jeová, quer a salvação, e ele fica. Vamos dar uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso. Então o profeta é conspirador, só fala, irmão, chega no horário, chega mais fiel, olha, irmão, põe mais sua vida na presença de Deus, não é, irmão? Ele é conspirador. Ah, não, veste uma roupa decente, a mulher veste uma roupa decente, não é, irmão? Ontem mesmo eu tenho umas bermudas, estou pensando até de fazer, tá calor demais. Mas tem hora que eu olho para baixo assim, estou falando, nossa, essas pernas de fora, não dá, parece que não tá legal, não é, irmão? E aí eu boto até umas dessas aqui para fazer umas mandarinas, eu acho até melhor, né, irmão? Porque tá sentindo estranho, sabe? Parece que fica aquele negócio pelado embaixo, parece, Senhor, acho que... E outra coisa, você quer orar, parece que é um negócio esquisito diante de Deus. Não sou nenhum jogador de futebol, nem nenhum atleta, não é? Porque pode ser que o atleta vai entrar no campo e falar, Jesus, vou dobrar o joelho aqui mesmo e tal. E eles não olham para isso. Só que tem hora que a gente quer chegar diante de Deus, como muitos estão chegando, o cara lá de cima. Tem gente que não está expulsando mais em nome de Jesus, é no nome de JC. E quando a gente tem que tomar cuidado, aí ele diz no 14, respondeu Amós, e disse a Amazias, eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e coletor de ciclone. Quer dizer, era um roceiro, né? Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aleluia, irmão? Então quer dizer, Deus falou, se você já tem endereço certo para pregar na minha igreja, pregar contra a bagunça que está lá, dizer que o fogo ia consumir, eu mostrei para você, você orou, eu mudei, agora resolvi trabalhar na igreja, mas tem algumas pessoas que não vão tentar, não é? Você olha que eu estou orando aqui, Deus salva, fulano estava buscando revelação da profeta tal, do profeta tal. Então quer dizer que ela não crê no profeta que Deus colocou aqui. E ela está buscando profetada lá. Aí ela está cometendo um pecado, aí ela vai vir na igreja, aí Deus vai falar, amém, irmão? Ela diz, não, pastor é conspirador, pastor é não sei o quê. Aí o pastor fala, irmão, eu estava aí um dia querendo me matar, amém, irmão? E Deus ele me chamou, disse que me amou, ele disse que amou eu como fogo. E ele diz que nenhuma das águas poderá se apagar. E aí ele me diz assim, eis que eu amei quando a sua mãe deu a luz debaixo das árvores da macieira, eu estava lá e eu te amei como fogo. Porque eu queria saber, porque eu sou adotivo, e eu queria saber quem era o pai e a mãe, onde eu estava ali. Aí sabe por ver aquele negócio na mente, batutando? E aí Jesus percebeu isso, ele veio e falou para mim, e era o dia do meu aniversário, trouxe um gaúcho do Rio Grande do Sul para dar o bolo do casamento dele para mim e o dinheiro que ele ia gastar no casamento. Que aí Deus mudou tudo o casamento, trouxe ele para cá para dar o bolo para mim, o paletó e a gravata e o dinheiro do casamento dele. Ele só foi casar depois de 1 ano depois. E Deus fez isso para me abençoar. Eu comi um bolo. Você fala, mas Deus é injusto? Não, amém? A Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo, não é? É do jeito dele, é da forma dele. Agora Amós não calou a boca. Ele continuou dizendo, ele encheu minha boca, ele colocou a palavra, colocou para profetizar na igreja, e eu vou profetizar. Deus me chamou para compromisso de profeta, pregar, e eu vou pregar. Amém? Porque não tem jeito. Deus falou assim, eu não vou pregar mais. Ai, chega lá em sobreiro, vai voltar mais. Ai, amanhã vai dizer que é uma indireta para ela, vai dizer que é uma indireta para ele. Não, eu sou profeta, eu sou servo de Deus, eu prego a palavra, não é? Não para te ofender, mas sim para habilitar você como Deus habilitou eles, irmão. Amém, irmão? E sempre quando Deus está dando um alerta, tem alguém que se levanta e vem na igreja. Eu não gostei do que você falou. Quantas pessoas já veio aqui
Só porque eu falou, tira o piso é aquilo que põe no nariz de um cachorrinho dos astecas, isso aí é uma idoração, um animal, e você está com isso, não faz isso. Se você for um crente na igreja, não faça isso, porque isso é uma enganação. Aí a pessoa veio e mudou de igreja, aí veio da igreja aqui para mostrar para mim que estava sem pinto, disse que na outra igreja ela mudou. Na igreja ela não mudou, porque o diabo apenas estava querendo fazer, demorou uns dias, encontrei, já estava com pinto de novo, né? Então o inimigo, ele tem algumas estratégias para chatear o pastor, viu? Então o pastor, ele tem que ter um compromisso com Deus, com a palavra de Deus, e falar o que Deus está mandando, viu? Diga glória a Deus. Porque ele vai sofrer, vai ser expulso da cidade, vai ser chamado de conspirador, vão querer espancar, vão querer bater, mas ele tem que continuar. Amém? Ele não pode fechar a boca na igreja, muita gente. Eu já quis mudar a pregação aqui, irmão. Eu já quis vender óleo ungido, vender rosa ungida, só fazer promessa. Eu vou ver aqui todo mundo, sacrado. Você nunca pode ter derrota. Você nunca vai ter prova. Deus não pesa a mão em ninguém, amém, irmão? Mas a palavra mostra que chega uma hora que Deus fala, não dá, eu não quero uma igreja desse jeito, não é, irmão? Eu não quero um Isaac desse jeito. Eu não quero um Isaac envolvido com esse Jeroboão que está cheio dessas mentiras, dessa bancada, e não deixa o profeta pregar. Você sabia que tem Jeroboão por aí? Igreja, o profeta não pode ir não, irmão. Por isso que eles colocam, que não vai deixar o profeta. Um dia eu cheguei numa igreja, eu fui pregar, mas ninguém percebeu, né? Na palavra, quem tem ouvido ouça. Aí eu preguei e falei, vocês que estão brigando os dois. Porque eles estavam brigando por pintura, por ajuste na igreja. Então um era presbítero, outro era pastor. E eu fui pregar lá. Aí cheguei, chamei no escritório e falei, vocês dois mesmo. Quem é esse daí? Ele falou, esse aqui é o pastor da igreja. E aquele lá, o presbítero, falei, vocês dois. Deus está mandando falar para vocês pararem de ficar brigando com a pintura da igreja, que quem vai fazer isso. E vocês estão discutindo e debatendo, e Deus está ficando de lado, não é, não? Aí os outros doeu para mim, quem falou para você? Eu falei, quem falou foi Deus Jeová. Ele é fofoqueiro? Não, eu sou profeta, a boca dele, e ele vai usar eu para falar com a igreja, não é, não? E aí, então, continuando, versículo 15. Mas o Senhor tirou do após o gado, e me disse, vai e profetiza ao meu povo. O profeta tinha o quê? Convicção do chamado. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu que diz não profetizarás contra Israel, e nem falará contra as casas de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se procederá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida. Tá vendo? E o cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua cidade. Então quer dizer, como é que haveria vitória? Se estava desobediente, se não deixava Deus falar na igreja, se estava um grupinho de facção na igreja, um homem por trás dos bastidores, amém? Não sabe só se ele era idólatra adulto, se ele era trambiqueiro, agiota, se ele era 7-1, que ele era, só que Deus conhecia, e Deus falou, Isaac vai passar o processo, casa de Jeroboão, só que Jeroboão não vai ter jeito, não tem acordo, eu vou livrar Isaac, eu vou passar o Bruno, eu vou mandar o profeta, e o profeta agora vai ter que se calar, o profeta não pode pregar, então vamos o profeta sumir da igreja. Tem igreja que tira mesmo, irmão. Se você chegar na igreja e começar a fazer as coisas certas, não pode, tem que fazer tudo errado, porque você tem que andar alinhado com os outros que estão fazendo errado. Você sabia disso? Que tem igreja, se todo mundo estiver errado, todo mundo que chega tem que continuar também, amém, irmão? Porque se levantar, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E muitas vezes é pego pela consciência. Como Jesus chegou em Maria Madalena. Quando Jesus chamou para eles, quem não tem, atira a primeira pedra. A Bíblia fala que eles, por consciência, foram saindo. Amém? Quer dizer, Deus pesou na consciência e dizendo, não adianta, a sua consciência pesa, não sei. Paulo disse, a sua consciência pesar é coisas consideradas ídolos. Então hoje Deus está trabalhando aqui na igreja e está mostrando para a igreja que não adianta, que Deus não vai se calar. Mas pastor, eu vou expulsar o profeta para não pregar, Deus levanta outro. Aí, como Deus
tinha um plano de vir para os gentios, que ele estava falando de Israel, aí ele também veio através do apóstolo Paulo. Abre em Atos dos Apóstolos. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus, igreja. Oh, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver aqui. Capítulo 15, versículo 25. Atos 15, 25. Pareceu-me bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns nomes e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos pôr maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocado, das relações sexuais ilícitas, e dessas coisas farei bem, se vos guardai saúde, quer dizer, vida com Deus. Então você vê que aqui eles estavam falando, através do ato do apóstolo, que eles fizeram reunião, e essa reunião era para levantar uns homens que ia levar a palavra de Deus, porque Deus tinha feito a promessa através do profeta Amós, onde nós vemos, que eu não cheguei lá, mas nós terminamos vendo para você concluir. Aí cumpriu a profecia de Amós, que Deus restauraria a casa de Davi, que ele estava dizendo de Isaac, o povo de Israel, passando prumo, com ele que veio Jesus. E a casa de Jeroboão, e todos aqueles que eram da linhagem de Jeroboão, que estavam lá, os reis, idólatras, pagões, homens que trabalhavam, que viravam mulher, eram homens amantes de homens mesmo, eles eram colocados como os próprios deuses, que tinha Pilatos, Herodes, tinha muitos deles lá, que eles tinham essa mania dos gregos, além também de homem ser lindão, bonito como mulher, amém, irmão? De rapar pelo, de ficar todo lisão. Então, se você prestar atenção, então Deus ia tratar com Israel, ia tratar com o povo, ia levantar os profetas, ia restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque a igreja estava caída, a igreja estava na mão de pessoas erradas, a igreja estava na mão, aleluia, de homens enganadores, falsos profetas, falsos reis, que não era adorador de Deus e nem servo de Deus. Então Deus tinha que fazer uma obra. E aí agora, cumprindo a obra, levanta os profetas, levanta o apóstolo Paulo, levanta Silas, Judas, mas eles eram homens que eles padeciam, que eles sofriam, que eles tinham dor, eles tinham muito sofrimento, mas eles honravam a Deus, honravam o nome de Jesus. É isso no versículo 25 que nós vimos, não é isso? Vocês conseguiram examinar isso aí? Tem que examinar, senão fica pesado. O obreiro está examinando eu. Então, porque depois você pensa que a gente deve vir aqui, pastor, eu quero uma mensagem de cura, e você vem com essa aqui, você de consolo. Irmão, você quer dar o consolo, dizer, vai passar o prumo na igreja? Que vai trabalhar nela, vai aperfeiçoar ela, vai mesmo ela passando o processo, mas ela vai ser salva, ela vai ser abençoada no final. Agora, a casa de Jeroboão, que não quer saber de nada, quer ficar na parte sexual, quer ficar na idolatria, que quer ficar nessas coisas, não tem jeito que alguém, aleluia, vai escrever uma carta para ele, aleluia. E certamente era isso que Paulo estava fazendo. Depois que separou os homens de Deus, ele agora escreveu a carta para levar para eles. E para dizer que era para parar de ficar sufocado de idolatria, sexual ilícita e essas coisas, aleluia, para que eles fizessem, para que eles tivessem saúde, quer dizer, vida com Deus. Então por isso que nós, irmão, estamos sofrendo nos últimos dias. Tanto o pastor como obreiros, as pessoas, porque a verdade de Deus parece que ela não está sendo absoluta. Deus entende não, irmão. Deus quer que converta, Deus quer que nós sejamos igreja, Deus quer mudar a nossa história, mudar a minha vida, mudar a sua, mudar a vida da igreja, aleluia, para ter uma igreja famosa e de boas obras, aleluia. Então Ele quer
que nós mudamos de vida, que nós deixamos as coisas, aleluia, o qual a casa de Jeroboão, aleluia, não estava mais sendo aceita diante de Deus. E aí começam as maldições, as pregações, as coisas começam a vir, irmão. Porque Deus, ele não pode ir contra a própria palavra. Jesus, ele veio para perdoar, ele veio para sarar, ele veio para edificar, ele veio para reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Mas ele veio também para dizer, vai, não peque mais. Ele veio para dizer, vai, perdoados estão os seus pecados, mas pega a sua cama, leva, para você não esquecer, aleluia. Porque às vezes, irmão, a gente não está entendendo que a igreja de Deus, ela é separada do mundo. A igreja de Deus, ela tem as cartas que você vai ler, desde de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, que é a carta referente à igreja. E quando somos igreja de Deus, nós temos, aleluia, não um jugo pesado, que você não pode pôr uma bermuda, que você não pode pôr até porque está calor. Mas você tem que tomar cuidado, porque senão, de repente, você pode ser confundido, aleluia, irmão? Amém? Como um alantemon. Amém? Porque a gente veste como alantemon, e ainda, com a cara de pau, faz uma tatuagem bem enorme, amém, irmão? E hoje os ativistas estão fazendo grandes lugares e dizendo a tatuagem é do momento, isso já tinha na antiguidade, os homens da caverna faziam tatuagem, teve um pessoal, né, irmão? E usando muito tipo de lábia, dizendo que a tatuagem é bonita no corpo. E aí você chega perto de uma pessoa, de um homem, e você olha, amém, irmão? Parece o quê, irmão? Amém? Parece um manequim, amém, irmão? Para as pessoas ficarem admirando no corpo dele, como se fosse o corpo dele um lugar de espetar quadro, a serpente, o dragão, a águia. E devia olhar para ele e ver a imagem e a semelhança de Deus e dizer, nossa, você parece muito com Jesus, olha, você fala que nem Jesus, olha como você é santo que nem Jesus, aleluia. Olha, o seu corpo é como Jesus, porque Jesus diz que nós temos que também guardar o nosso corpo. Paulo escreveu sobre isso. Ele diz que nós não devemos pecar com o nosso corpo. E muitas vezes o bonitão está desfilando, está pecando, que talvez daqui a mulher que está lá desamparada, matando cachorro a grito, e fala, é esse mesmo. E muitas vezes aquela mulher está para lá, aquele outro também tá, já veio navio, já está na guerra, que urubu na guerra é franco, desesperado, vou abraçar esse mesmo. E depois aí vem o problema, porque ele vai olhar para a palavra de Deus, e a palavra está dizendo para ele parar dessas palhaçadas. Eu não ouvi que nós vemos aqui, porque o pastor está sofrendo para pregar. Você pensa que o pastor prega, ele fica feliz de chegar numa igreja, ou chegar no meio da rua, em qualquer lugar, e falar para a mulher no mercado, e aí, essa sobrancelha é sua? Aí eu perguntei, senhora, qual é o seu nome? Quase que ela falou, o meu nome é Paulão. Não é? E de repente, você falou, o quê? Parecia que era ela mesma, amém, irmão? Parecia que era a Camila, a Larissa, outro nome de mulher que seja. Isso é fantasia, não era um nome assim. E às vezes não é. Aquele homem, você pensava que ele era um mationenha, meu irmão. Mas daqui a pouco ele disse, a paz do Senhor, meu querido. A igreja tem padrão de igreja, temos que viver como a igreja, e temos que refletir a Cristo, meu irmão. Não, Jesus não liga para isso, do jeito que eu ando, do jeito que eu vou, onde eu vou. Claro que liga. Seu corpo não é para ficar demonstrando. Como mulher, não, sou fortão, não, olha o tamanho do meu buco que faço academia, olha o tamanho dos meus glúteos. Não, irmão. Não, pastor, eu já tenho 70 anos, 90 anos, ninguém vai olhar, não. E tem umas mulheres, irmão, de idade pequenininha, com aquela calcinha colante, amém, irmão? E outro dia eu recebi uma oferta com a bolsinha cor-de-rosa e estou procurando a bolsinha. Não sei se eu dei para alguém a bolsinha. Subiu a bolsinha cor-de-rosa que a amiga de oferta. E eu falei, Senhor, essa bolsinha de cor-de-rosa no meu carro cheio de moeda, tinha 30 reais de moeda, vai dar problema. Minha esposa perguntando quem é essa bolsinha. Eu falei, o obreiro da igreja perguntar, pastor, o que está acontecendo essa bolsinha cor-de-rosa aí? Eu falei, eu expliquei, não, a dona Marta deu uma oferta, tal, assim e tal. Então hoje a igreja precisa acordar. Diga-se, a igreja precisa acordar. Você é representante de Deus, você é a noiva de Jesus. E Jesus não quer você por aí, disputando o que é dele.
Porque nosso corpo é para Ele, a nossa alma é para Ele, nosso espírito é para Ele, tudo é para Ele. Ah não, eu dei para Jesus o coração, mas o corpo é meu. Não, o seu corpo é dele. E a Bíblia diz em Tessalonicenses para manter o seu corpo em santidade e honra. E eu ultimamente eu olho bastante, fico com virtude, estou conversando com algumas mulheres mais jovens e eu percebo que ela acha que eu estou gostando dela, não é, irmão? Mas não é a graça, é a virtude de Deus. O próprio Jesus recebia a graça, que elas olhavam para ele, irmã, ficava todo mundo com os olhos fixos, até os olhos se maravilhavam, viu? Por causa da graça do Pai. Só que Jesus fazia o quê? Jesus pregava a palavra, Jesus dizia para ele a doutrina, Jesus chamava eles a atenção, Jesus corrigia ele, Jesus fazia ele dizer: convertei-vos a mim, vem que o Pai quer salvar, vem que o Pai quer curar, dá lugar para o Espírito Santo, aleluia. E aí então, onde Jesus convencia eles, aleluia, do pecado e do juízo, amém? Mas muitos não, ele é falso profeta, ele expulsa demônio no nome de Bozebú, ele é falso profeta, blasfema contra a lei. Então por isso que você vem para a igreja, para você entender que tudo que está escrito vai cumprir, todas as profecias vai cumprir. A casa de Isaac é hoje, Jesus é a igreja, é você, somos eu, os gentios, o qual Deus estava falando em Amós, que ia passar o prumo, ia trabalhar lá, mas depois ia alcançar outra nação. Foi isso que Deus fez, e alcançou nós. Depois você vê essa carta, você vai entender, o gentil que era nós. Agora vem para nós a palavra, vem a doutrina, vem Deus falando conosco, e nós vamos ficar de bobeira, desviado na igreja. Uma hora Deus fala: vamos queimar o desviado. Aí o pastor: não, Jesus, dá mais oportunidade para ela, desviou. Ele desviou. Jesus não queima não. Aí Jesus fala: então tá bom, pastor, eu vou, por causa do amor, da intercessão, da misericórdia, eu vou mandar você falar para ele a minha palavra, para ele não fazer essas coisas. Mostra para ele na Bíblia. Mas você vê que tem gente que você mostra para ele na Bíblia e isso é uma confusão. Ele fala: não é assim não é assim não. Aí não dá certo, amém? Aí ele não é abençoado, aí depois vira contendeira, odiador de pastor, de obreiro e de profeta. E o profeta só pregou o que Deus mandou, só fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, amém? E certamente ele não será condenado no dia do Senhor, amém? Olha que louvor para nós, pregadores de rosa, nesta noite. E nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar a Deus e falar: Deus, continua trabalhando, amém? Em mim, em você, nela, nele, aleluia. Porque nós somos o Isaac de hoje, nós somos a igreja que veio, aleluia, para ser restaurada, a casa de Davi. A casa de Davi, ela simboliza a casa de Jesus, de Deus, o Senhor Jesus, que veio para trazer de volta a doutrina para a igreja. E muitas vezes Israel, eles não aceitavam. Então se alguém falar para você: eu não vou na igreja, não é assim, você mostra na palavra, é assim, irmão. Vida com Deus é diferente da vida com o mundo. E pregaste as rosas e não mostraste o espinho. Quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, aonde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pegue o espinho também. Pegue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que
Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. A que facilidade, sem a fé, sem as obras pra Deus, nem o valor ela tem. Oh, aleluia. Você viu, irmão, aqui eu estou pregando só rosas e não estou pregando espinhos, irmão. Não estou pregando que Deus quer a igreja para Ele, aleluia. E Ele está trabalhando nela, dia após dia, vindo a palavra, vindo a doutrina. Não pregue facilidade, o caminho do céu. Quando não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado a conduzir as ovelhas será bem recompensado quando o Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Oh, aleluia, Jesus, a palavra foi pregada. Oh, glória a Deus, e levanta as mãos, vai adorando a Deus nesta noite. Agradeça a Deus, aleluia, por ter misericórdia da igreja. Agradeça a Deus por vir restaurar a casa de Davi. Agradeça a Deus por ter levantado os apóstolos que nós vemos. Eles debateram entre si, não vamos colocar mais peso, mas é melhor parar de prostituição, é melhor parar de idolatria na igreja, é melhor parar de infidelidade, aleluia. Vai carregar os princípios básicos do oráculo de Deus. Esse é que Deus quer na igreja. Deus quer a igreja ter, Deus quer a igreja viver de uma forma diferente. Jesus, ajuda a igreja nesta noite. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã nessa noite. Vai carregar amado. Deus, muitas vezes ele até, Senhor, ele entende que é verdade. Vai carregar muitas vezes ele diz, pastor, continua falando. Vai carregar a verdade de Deus, ele não questiona. Vai carregar, ele quer se render a palavra. Deus é rica da rabassurianda. Deus, separa ele nessa noite, separa ela. Vai carregar todos os problemas. Vai talvez, Senhor, tanto sofrimento, tanta dor, ó Pai. Deus, muitas vezes, ó Pai, a própria vida, a própria força de treva está querendo abatê-lo. Vai fazer ele ficar assim desse jeito, ó Pai. Abandonar tudo, ficar sem responsabilidade. Deus, muitas vezes ficar sem direção, sem prumo. Deus, levar uma vida correta. Deus, nessa noite, através da minha vida, me ajuda, Jesus, nessa noite. Deus, opera a maravilha. Senhor, a tua palavra escrita, vai rasgar da igreja, homens que sofrendo, homens como Paulo, Barnabé, ó Deus, vai que se deram, como mostra ali, foram até a beira da morte, ó Pai, para levar a tua última vírgula, o último ensinamento da tua palavra, passando pela Ásia, passando por todas as cidades, ó Pai, da Cilícia. Deus, e ali, Senhor, o Senhor mandou ele passar a Macedônia. Deus, nos ajuda, não podemos nos calar. Senhor, muitas vezes somos chamados como conspiradores, muitas vezes não somos aceitos entre muitos Jorobão que existe, ó Pai.
Pai, muitos que fugiram, Pai, muitos que traíram, ó Deus, e não se arrependem. Deus, me ajuda esses obreiros nesta noite a viver diante de Ti. Queremos ser a igreja salva, queremos ser a igreja amada. Quebra a força da opressão nesta noite. Visita o que está doente, cura. Essa ovelha que está quase, Senhor, se entregando, se desgarrando. Deus, não deixa nesta noite. Vai traga de volta. Visita Maria nessa noite. De qualquer bactéria, enfermidade. Deus, em nome de Jesus, e todo mal, diga todo mal, essa noite, o poder da promessa, da misericórdia, da graça de Cristo, aleluia, na nossa vida, perdoando a igreja, salvando a igreja, curando a igreja, trazendo a bênção do Pai para a igreja, e trazendo o Senhor a cura nessa noite. Senhor, para resistir o pecado, para resistir as coisas, ó Deus, o qual a igreja não pode, meu Pai, participar. Ajuda na minha vida também como pastor a suportar até o fim e não se calar, ó Deus, diante da diversidade. É a oração que eu faço agora. Por isso, abençoe esses obreiros, abençoe quem está aqui nessa noite. Eu quebro, meu Pai, qualquer tipo de chama, de ira, ó Deus, e peço o perdão da igreja, e peço a misericórdia, e salva nessa casa, e muda a história nessa casa, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor agora, glorifica Ele, aleluia, que veio para restaurar a casa de Davi, aleluia, e colocar a sua vida, aleluia, no prumo, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, amém? Vamos encerrar, depois eu estou à sua disposição. Levanta as mãos, diga assim: Senhor Deus, eu entendi que a palavra do Senhor será pregada em Betel, e eu não posso de maneira nenhuma, Senhor, ir contra ela, a não ser aceitar ela, para que a salvação do Senhor e a bondade do Senhor esteja na minha vida, na minha casa, na obra das minhas mãos, a partir de hoje e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora e vamos encerrar 21 horas e 30 minutos no nome de Jesus Cristo.